Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. O foro privilegiado, amplo e restrito para políticos está com os dias contados. Decisão da maioria do Supremo Tribunal Federal acaba com o privilégio em 90% dos processos. Cansaço crônico, já ouviu falar? Ele existe e a culpa pode ser das células do corpo do paciente. Até agora, especialistas acreditavam se tratar de um sintoma da depressão. O comércio espera aumento de até 18% nas vendas da Black Friday deste ano, mas o consumidor deve ter cuidado redobrado para não comprar por impulso. Pesquisa comprova: o melhor amigo faz bem para o coração. Estudo com 3 milhões de pessoas entre 40 e 80 anos de idade mostra que donos de cães têm menor risco de desenvolver problemas cardíacos. O governo argentino abre 40 inquéritos para apurar a responsabilidade pelo desaparecimento do submarino depois que a Marinha admitiu ter havido uma explosão na data do desaparecimento. No esporte, o Tribunal Sul-Africano dobra a pena de Oscar Pistorius. Campeão paralímpico que está preso há mais de um ano teve a pena dobrada, de 6 para 13 anos de prisão. A gente começa essa edição falando sobre a síndrome da fadiga crônica. A doença é caracterizada pelo cansaço extremo, mas que não melhora com o repouso. E muitas vezes é confundida com a depressão e a fibromialgia. Sempre que pode, a jornalista Ana Caroline Aquino, que trabalha em casa, se joga no sofá. Desde 2008, quando cursava o primeiro ano do ensino médio, ela sente um cansaço constante. Por conta disso, dorme pelo menos 10 horas por dia. Sono e cansaço. Durmo e sinto cansaço. Me atrapalha no sentido que eu perco horários, né? Eu me atraso para os compromissos, eu acabo tendo que trabalhar em horários mais tarde. Cansaço excessivo pode estar ligado a doenças do coração, autoimunes como lúpus, neurológicas, pulmonares, a presença de tumores malignos, obesidade, depressão e até ao abuso do álcool. Também pode ser um sinal da síndrome da fadiga crônica, que costuma se instalar depois de um episódio de infecção, como uma gripe ou sinusite, por exemplo. Sintomas como fraqueza muscular e indisposição retornam periodicamente durante meses ou anos. Ela é diagnosticada com maior frequência em mulheres. A síndrome pode ser confundida com depressão ou fibromialgia, mas é possível diferenciar. Quando você tem depressão, frequentemente você vai ter sintomas parecidos com esse. E fibromialgia, o que caracteriza é uma dor generalizada arrastada também. Mas o que caracteriza mesmo a fadiga crônica, né, essa síndrome, é o cansaço arrastado. Então é isso, é até o que dá nome para a doença. Uma pesquisa realizada pela Universidade Newcastle, na Inglaterra, apontou que a causa pode ser biológica, já que falta energia para as células dos portadores da doença. Todo mundo pensava que fosse uma fadiga da mente, um cansaço relacionado ao emocional, mas ele dá um aspecto físico para a coisa, ele mostra que as células estão sem energia. Hoje a abordagem é ou não medicamentosa, terapia, meditação, exercício, ou com medicações para o emocional, e o resultado nem sempre é satisfatório. Amanhã é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. A Fundação Pro Sangue promove ação especial para comemorar a data. O número de doadores de sangue aumentou nos últimos anos, mas ainda está abaixo do esperado. A meta da Organização Mundial da Saúde é que pelo menos 3% da população sejam doadores. E aqui no Brasil, essa taxa é de 1,8%. Cada bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. E aqui na Fundação Pro Sangue, os estoques estão 60% abaixo do esperado. Por isso, eles estão realizando uma ação. Eu converso com o Carlos Roberto Jorge, que é hemoterapeuta e hematologista da Fundação Pro Sangue. Como é que é essa ação e fala quem pode ser doador, doutor? Então, primeiro, o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue é dia 25 de novembro. Então, nesta semana, nós fazemos vários eventos para homenagear essa pessoa que salva vidas, que é o doador de sangue, que nós gostaríamos que esta sala aqui estivesse muito mais cheia e não só metade. Nós estamos com estoque crítico do sangue mais comum, que é o O positivo. E o hospital faz atendimentos bastante complexos, pacientes graves. Então a gente pede à população, compareça, faça a doação de sangue. Como que tem os pré-requisitos que ser?
peso acima de 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos, comparecer com documento oficial, original, com foto. Faz a entrevista e faz a doação de sangue. Ok, muito obrigada. Lembrando que essa ação vai até amanhã, mas toda hora é hora para doar sangue. Quem quiser mais informações é só acessar o site prosangue.sp.gov.br ou ligar para 0800 55 0300. O projeto leva educação e cultura para alunos da rede estadual de São Paulo com visitas a museus. A ONG Parceiros da Educação está trabalhando com 80 escolas públicas de todo o estado de São Paulo e levando alunos e pais para 4 museus. Um deles é aqui o Museu Afro. Qual é a grande diferença desse projeto? A gente se questionou isso desde a concepção do projeto, né? Eu acho que o próprio nome diz que é Conexões Culturais, Museu, Comunidade e Escola. A gente queria aproximar a comunidade e os alunos e a escola desse ambiente cultural. Eles têm roteiros que eles preparam algumas atividades antes de vir para o museu, aí eles chegam no museu, conseguem visualizar aquelas atividades que eles trabalharam e depois tem outras atividades que são para reforçar o que foi visto. Foi um projeto piloto, né, esse ano. A gente já vai agora estudar no fim do projeto como ampliá-los para outras escolas, até municipais, de outros estados. A gente vai avaliar um pouco esse trabalho. Quem tem cachorro sabe que ele faz bem para o coração. As trocas entre os donos e os bichos têm alegria e têm carinho. Os pesquisadores na Suécia descobriram outro benefício. Ter um cão reduz o risco de problemas cardíacos. Com essas duas, a rotina é sempre animada. Logo cedo, a Adriana passeia e brinca com a Luna e Estela. E garante, isso dá pique para o resto do dia. É rápido, a gente cobre uma área que dá quase 1 quilômetro aqui. Elas ficam muito felizes, é algo muito importante para elas. Então, mesmo que você está com preguiça, que você não está com aquela vontade, olha para aquelas carinhas e fala, não, vamos lá. E é um incentivo para você, pelo menos, fazer o mínimo, necessário. Ter cachorro em casa faz bem para o coração. Os exames estão todos em ordem, estão todos ok. E como é o único exercício que eu faço, eu meio que dou o crédito para elas. E não é só a Adriana que diz não. Durante 12 anos, pesquisadores suecos fizeram uma pesquisa com mais de 3 milhões de pessoas, entre 40 e 80 anos de idade. O resultado? Ter cachorro em casa fortalece o sistema imunológico e reduz o risco de problemas cardíacos. O estudo constatou que quem tem um cachorrinho em casa, no caso da Adriana, 2 cadelinhas, é obrigado a sair diariamente para dar passeios e até corridas pelo quarteirão. Isso já é suficiente para dar um chega para lá no sedentarismo. Este cardiologista avalia que nunca um estudo foi tão preciso em relação aos benefícios que um animal de estimação pode trazer ao dono. E dá um exemplo. 1 hora de atividade física promove o controle da pressão arterial por 24 horas. Mas por que com o cachorro? Porque realmente as pessoas que têm um cachorro se obrigam a fazer exercício. Eles têm que andar todo dia com o cachorro. Ele traz o exercício e traz alguma coisa do ponto de vista afetivo. Porque a relação com o cachorro também te baixa a adrenalina, te deixa mais calminho. E isso é uma forma de você prevenir, a doença cardiovascular. A revista de bolsas e mochilas de funcionários na saída da empresa incomoda muita gente, mas não é considerada ilegal. Mas a revista íntima, a mesma feita em penitenciários, tem sido uma prática no comércio e já existem ações na justiça contra os empregadores. O que você carrega na sua bolsa, na sua mochila, faz parte da sua intimidade? São minhas coisas íntimas. Ninguém é obrigado a saber qual é os seus bens que você carrega na bolsa o dia a dia, né? Pois é, a maioria das pessoas acha que sim, que mexer nos objetos pessoais é invadir a privacidade. Já para a Adriana, que passou por várias revistas onde trabalhava, a desconfiança dos patrões era o que mais a incomodava. É constrangedor, né? Você não ter a confiança das pessoas que você convive ali muito tempo. Como é que você se sentia? Um lixo. Mas afinal, a empresa pode ou não revistar os funcionários? A lei não tem nenhuma disposição específica sobre esse poder. Fica para a interpretação dos tribunais. E há decisões divergentes sobre essa matéria. O ideal é que nós respeitemos a ordem constitucional de presunção de inocência das pessoas. A relação de trabalho é essencialmente uma relação de confiança. Há ainda situações extremas e inaceitáveis,
Uma grande rede nacional de farmácias, por exemplo, está sendo processada aqui na Grande São Paulo porque fazia a revista íntima dos funcionários, alegando que queria evitar que eles saíssem levando drogas e remédios. Denúncias parecidas já foram feitas contra joalherias e oficinas de ourivesaria. Há casos em que se presume que um trabalhador possa guardar no próprio corpo resíduos de materiais extremamente valiosos, como ouro, diamante, pedras preciosas, e as revistas íntimas alcançavam o toque vaginal nas mulheres e a necessidade de exame no corpo dos homens. Nem o Estado tem esse poder em relação aos criminosos. Nós não podemos reconhecer ao empregador um poder de invasão que nem mesmo a polícia tem em relação aos cidadãos. Segundo o advogado, o funcionário que se sentir invadido, mas tiver medo de reclamar, pode pedir a ajuda do sindicato ou do Ministério Público, de forma anônima. Agora, uma chance de fazer uma boa ação. O GRAAC, hospital referência no tratamento de câncer infantil na América Latina, lança a campanha Adote um Paciente, que faz a ponte para que empresas ajudem a custear o tratamento de crianças. Há 4 anos, Bia, de 8, começou a sentir fortes dores nas pernas. O diagnóstico de leucemia veio 1 mês e meio depois. De um dia para o outro, ela já não andava mais. E aí nós levamos no pronto-socorro. No imediato, eles não souberam o que era, fizeram exames. Estava tudo alterado, mas acho que falta de prática, não sei, eles não souberam diagnosticar. Érica conta que foram 3 longos anos de tratamento com quimioterapia, até que veio a notícia mais desejada. A filha estava curada do câncer. Foi precoce, então foi o que ajudou muito na cura dela, né? A gente correu logo e logo, quando a gente chegou aqui no GRAAC, no mesmo dia eles já aplicaram a quimioterapia nela, então não teve a espera, não teve a demora, né? E assim, o começo é muito difícil, depois você vai acostumando, vira uma rotina. Para levar essa alegria a mais gente, o GRAAC lançou a campanha Adote um Paciente para sensibilizar principalmente os empresários. Cada paciente tem um gasto médio mensal de R$ 2.800 e apenas 40% desse valor é coberto pelo Sistema Único de Saúde. O GRAAC é o hospital referência no tratamento de câncer infantil. A cada ano atende 3.500 pacientes de 0 a 18 anos. 90% deles são do SUS. Nós temos os doadores que dão um pouquinho, R$ 5, R$ 10, R$ 15, R$ 1.000, R$ 2.000. E essa campanha nova visa pedir R$ 2.800 para focar no tratamento de uma criança. Diferente do que acontece com o paciente adulto, na criança, os sintomas do câncer se confundem com doenças comuns da infância. Por isso, os pais devem ficar atentos. Então você tem câncer de pulmão, câncer de mama, câncer ginecológico. A criança, os cânceres são chamados embrionários ou linfáticos e hematopoéticos, que vêm do sangue, como por exemplo a leucemia, os gânglios linfáticos, os tumores renais. Isso tudo faz com que os sintomas sejam bem diferentes. Então é importantíssimo que a gente preste atenção, mas não quer dizer que tudo seja câncer, mas também não é para não ligar. Ficou com vontade de ajudar? Olha aí, a informação sobre doações você encontra no site graac.org.br ou pelo telefone 011 5908 9100. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou favorável à restrição do foro privilegiado, mas a decisão final foi adiada porque o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar a questão. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a se manifestar. Em junho, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista dele. Moraes discordou em parte do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, e defendeu uma restrição menor do foro. Pela proposta de Barroso, parlamentares e ministros só manteriam o foro, que é o direito de serem investigados e processados no Supremo Tribunal Federal em casos de crimes cometidos durante o mandato e com relação ao cargo. Os ministros Edson Fachin e Luiz Fux acompanharam o relator. Somada à votação da primeira sessão, a proposta conseguiu a maioria, 6 votos. Mas o ministro Dias Toffoli pediu vista e a decisão final foi adiada. Mesmo assim, o ministro Celso de Mello adiantou que será favorável à restrição do foro.
foro. Além de Dias Toffoli, faltam os votos de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Atualmente, 54 mil pessoas têm foro privilegiado no país. Com a restrição do foro, 90% dos 531 inquéritos e ações penais no STF passariam à Justiça Comum, de primeira instância. A ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, deixa a prisão domiciliar e vai para a mesma cadeia, onde estão o marido e toda a cúpula do PMDB fluminense. Por 3-2, o TRF2, Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, derrubou a prisão domiciliar da ex-primeira-dama, concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, e determinou a volta dela para o regime fechado. Adriana Anselmo foi condenada a 18 anos de cadeia por associação criminosa e lavagem de dinheiro pela Operação Calicut, que investigou desvios no governo de Sérgio Cabral. Ela se encontrava em prisão domiciliar porque a lei permite esse benefício a mulheres que têm filhos menores de 12 anos. Mas o Ministério Público recorreu, alegando que milhares de brasileiras na mesma situação que Adriana continuam presas. Na cadeia de Benfica, Adriana Anselmo estará em companhia do marido, Sérgio Cabral, e de outros 2 ex-governadores do Rio, o casal Antony e Rosinha Garotinho. Também estão em Benfica o presidente afastado da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, o filho dele, Felipe Pisciani, que teve a prisão temporária transformada em preventiva, sem prazo para terminar, e outros 2 ex-presidentes da Assembleia Fluminense. O grupo de políticos do PMDB, preso em Benfica, se reveza no poder no Rio de Janeiro há mais de 20 anos. As buscas pelo submarino que desapareceu no mar da Argentina chegam ao 9º dia, com os familiares já quase sem esperança de encontrar os 44 tripulantes. Representantes da Marinha assumiram que houve uma explosão no dia do último contato. A explosão aconteceu no dia 15, 3 horas depois do último contato do submarino Ara San Juan, e foi detectada por equipes de monitoramento da Áustria e dos Estados Unidos. O horário e as características da explosão coincidem com a chamada anomalia hidroacústica, divulgada ontem. Apesar disso, a Marinha não confirma a relação entre a explosão e o submarino. A partir dessa informação, as buscas passaram a ser no fundo do mar, que pode chegar a até 3.000 metros de profundidade em alguns pontos do Atlântico na região. 4 veículos não tripulados vasculham a área. 6 barcos e 3 aviões foram deslocados até lá. Assim que a notícia chegou, a fúria dos familiares dos desaparecidos se virou contra os representantes da Marinha. Eles criticam a falta de informações e garantem que as autoridades sabiam há dias da explosão. Além disso, denunciam que o submarino estava sucateado. Ontem, o governo Macri abriu 40 processos para apurar possível negligência e determinar os responsáveis pelo desaparecimento. A Casa Rosada garante que a prioridade no momento é encontrar o submarino. O Ara San Juan saiu de Ushuaia num exercício de vigilância e voltava para a base em Mar del Plata quando desapareceu. A gente fala de esporte. Agora, ontem o Flamengo entrou em campo pela Copa Sul-Americana contra o Junior Barranquilla. Vamos dar uma olhada aqui. O Maracanã estava cheio para receber a equipe carioca enfrentando o time colombiano. Muitos torcedores acompanharam logo no comecinho esse choque aí do goleiro Diego Alves com o Ioni Gonçalves. Pior para o goleiro rubro-negro, que acabou quebrando a clavícula. Foi atendido em campo ainda, tentou se recuperar de todas as formas. E aí entrou Alex Muralha, que não vive uma boa fase, porque 56 segundos depois ele tomou um gol. O time colombiano, Theo Gutierrez, abriu o marcador. E aí 1-0 para o Junior Barranquilla. Aí no segundo tempo, parece que o Flamengo deu uma acordada à rua, conseguiu fazer esse gol aí para empatar o jogo. E logo depois um belo gol, desvio de cabeça. E o Viseu, Felipe Viseu, fez o segundo gol do Flamengo, que joga semana que vem por um empate para tentar voltar à final da Copa Sul-Americana. Vamos ver se o Flamengo consegue esse resultado importante. A seguir, a Suprema Corte da África do Sul dobra a pena do campeão paralímpico Oscar Pistorius pelo assassinato da namorada. E o acordo para repatriar 600 mil pessoas da minoria muçulmana em Myanmar. A ONU denuncia limpeza étnica. A gente volta já.
comércio está otimista com a sexta-feira de descontos, a Black Friday. Algumas lojas abriram de madrugada, mas olha, o consumidor tem que ficar atento para não comprar por impulso e fazer um mau negócio ou se endividar além da conta. O Procon está de plantão para atender reclamações. A repórter Luiz Versuti está lá e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCOM, é de que neste ano, nesta edição da Black Friday, as vendas superem 2,5 bilhões de reais. As vendas online, um aumento de 18% em relação ao negociado na data em 2016. E apesar da confiança no comércio, nem tudo é mil maravilhas, né? Por isso é preciso ficar atento e o plantão daqui da Fundação Procon São Paulo está bem agitado. Até o momento já foram registradas 160 reclamações e 160 consultas. Sobre esse assunto eu converso mais agora com a Maria Cristina Oliveira, supervisora do Procon São Paulo. Cristina, boa tarde. Quais são as principais reclamações? As principais reclamações neste momento, neste ano, são de maquiagem de produto, né, que seria aquele desconto ilusório que na verdade não houve desconto algum. E também o problema de sites que vendem produtos, você adquire esse produto, quando chega no final ele está indisponível. Então aí a desilusão do consumidor fica maior. E quais as principais dicas para que o consumidor não saia no prejuízo? Primeira coisa, o consumidor que vai adquirir um produto, seja na loja ou no site, pesquisar o preço. Pesquisar, não se cansar de pesquisar, porque sempre vai haver um preço mais barato do que aquele que ele adquiriu. Então, uma boa olhada nisso tudo. Depois, se estiver num site, fazer com que todas as páginas desse site sejam salvas no seu computador. Ou seja, essa documentação, essas páginas vão ser importantes se caso tiver algum tipo de reclamação para fazer aqui no Procon. Então ele terá o levantamento dos preços, terá o levantamento da qualidade do produto, de qual produto que ele está adquirindo, do prazo de entrega desse produto, assistência técnica. Então tudo ele pode salvar do computador num arquivo próprio. Muito obrigada pelas dicas, pelas informações. E as reclamações podem ser feitas pelo site do Procon, que é o www.procon.sp.gov.br. É com você, Aldo. Obrigado, Luiz, pelas informações, Ana. Myanmar quer repatriar os 600 mil rohingyas que estão em Bangladesh. Nos últimos 3 meses, a minoria muçulmana foi perseguida e massacrada pelos budistas. Mais de 400 pessoas morreram. Os governos de Myanmar e Bangladesh assinaram um acordo para a devolução forçada dos rohingyas. O processo deve começar nos próximos 2 meses. Os termos da negociação não foram revelados. A ONU acusa o exército de Myanmar de realizar nos últimos 3 meses uma limpeza étnica contra a minoria muçulmana e teme que os rohingyas voltem a ser alvo de perseguição e chacinas. No país budista, eles não são reconhecidos como cidadãos, não têm acesso à saúde e educação e vivem abaixo da linha da pobreza. Meio-dia 26, novamente o atletismo está em evidência nas manchetes e de novo da pior maneira. A Suprema Corte de Apelação da África do Sul mais que dobrou a pena do campeão paralímpico Oscar Pistorius pelo assassinato da sua namorada, a modelo Reeva Steenkamp. Vamos ver. O juiz Willy Seriti decidiu aumentar a sentença do sul-africano de 6 para 13 anos e 5 meses de cadeia. O tribunal analisou uma apelação dos promotores do caso que questionavam a sentença de 6 anos. Os acusadores argumentavam que a pena era leniente demais para a condenação por homicídio. Pistorius atirou 4 vezes contra a porta do banheiro da sua casa e acertou a namorada, que estava trancada no cômodo. A defesa alegou que o esportista temia que seu apartamento tivesse sido invadido. Ele foi condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar, mas a Suprema Corte decidiu mais tarde que ele responderia na modalidade dolosa, com o propósito de assassinar Reeva Steenkamp. O tribunal considerou que Pistorius não poderia ignorar o risco de matar alguém, independentemente de quem fosse a vítima, ao disparar 4 balas de grande calibre através da porta de um banheiro pequeno. Em agosto, o campeão paralímpico foi levado às pressas para o hospital e passou a noite sob cuidados médicos. O atleta sul-africano recebeu atendimento após sentir dores no peito. O Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama e a gente se vê na segunda-feira. Ótima tarde, bom final de semana. Tchau. Bom fim de semana. Tchau.